Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca aquilo que foi semeado no seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz. É inconstante. Sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo já desiste. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo, as seduções das riquezas, sufocam. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e compreende, e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há alguns dias nós já ouvimos essa parábola do semeador. E aqui Jesus está explicando exatamente, né? Essa semana a gente percebe a evangelização de Jesus, que é uma forma pedagógica através de parábola. E eu, particularmente, quando vou pregar a palavra, eu gosto de usar historinhas, tudo para ilustrar, porque a parábola é um modo da gente compreender melhor a palavra de Deus. Então, Jesus aqui usa dessa parábola e as palavras representam esse despertar os ouvintes por uma simplicidade, pela facilidade de se guardar o conteúdo. Em relação à semente lançada na terra, Jesus explica exatamente o que significa. A palavra é a semente. E esse terreno é o coração. E olha que Jesus fala da semente caída à beira do caminho. O maligno vem e rouba aquela pessoa que simplesmente ouve a palavra, mas não está nem aí. Quando o homem ouve a palavra do reino e não entende a palavra, o maligno vem, rouba aquela palavra que podia dar fruto. Depois Jesus começa a falar daquela parábola, aquela semente que cai no meio dos espinhos, que sufocam, as coisas do mundo sufocam a palavra. O solo pedregoso, aquela semente que caiu, a pessoa até acorda com alegria a palavra ouvida, mas ela não tem raiz. E raiz significa, criar a raiz, significa de fato nós temos uma história, uma constância. A pessoa inconstante, ela não cria raiz. Sabe aquelas pessoas que começam uma caminhada de fé, ficam maravilhadas, mas logo já desistem? Quando a gente faz um caminho, e não é às vezes questão de dias nem meses, você que já está há anos nessa caminhada, você vai criando raiz. E olha, tente imaginar uma árvore com uma raiz grande. Ela não cai fácil, porque tem raiz. Então, eu penso que o Senhor está nos mostrando que nós temos que criar raiz. A mãe e o pai que evangeliza o filho, que fala dos valores da palavra e através do testemunho de fé, a vivência de um pai e de uma mãe cristã de verdade cria raiz no filho. Não é qualquer filho que vai aceitar droga na escola, na faculdade, que vai cair no mundão. Se tem um pai e uma mãe de fé, então vamos criar raiz, porque nós queremos que esse solo seja como essa terra boa que dê fruto. É assim que nós vamos preparando o terreno para ouvir a palavra. Receba a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, lembre-se que nós temos campanha da Mãe da Divina Providência. Pense na missa. Gente que vem de todo quanto é lugar, caravanas. É muito bonito. Na Paróquia São Rafael Arcanjo, às 20 horas, a transmissão ao vivo. Acompanhe pelas redes sociais ou, se puder, venha presencialmente para essa missa. Na Paróquia São Rafael, na cidade industrial de Curitiba. Compartilhe o Evangelho e amanhã a gente se vê.